Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Sim ou não? Sim. Então vamos melhorar um pouco mais, continuando o estudo da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Apocalipse. O objetivo é estudar versículo por versículo até o capítulo 22. Então, todas as quartas-feiras, nós vamos continuar de onde nós paramos, do último versículo, e assim comentar os temas do livro do Apocalipse, comentar os temas escatológicos que aparecem não só no livro do Apocalipse, mas em todos os livros da Bíblia. Então, abram, por favor, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler, por enquanto, do versículo 4 ao 8, depois a gente vai avançando e vai lendo os outros conforme a gente vai aprendendo. Vocês vão decorar o livro de Apocalipse, vocês vão saber de cor, até o final do ano que vem, porque versículo por versículo demora, hein? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir sabedoria sempre para Deus, porque não existe estudo bíblico sem oração. Porque até como nós lemos no texto da oração às 7 horas, que o Espírito Santo que intercede por nós. Então a gente sempre tem que pedir sabedoria a Deus. O Espírito Santo que conhece a vontade de Deus. Então a gente tem que sempre pedir essa vontade para as nossas vidas. Na semana passada, nós só demos uma introdução geral ao livro do Apocalipse. Apocalipse significa? Muito bem, para quem falou, Apocalipse significa? Obrigadão. Apocalipse significa revelação. Então nós falamos o que é a escatologia apresentada em Apocalipse, que do grego é o estudo das últimas coisas, ou estudo do fim, o estudo daquilo que já está concretizado em Cristo Jesus. E lógico que nós vamos estudar o Apocalipse bíblico, porque existem vários outros tipos de apocalipses, mas nós sabemos que só a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Repita, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não adianta ler um livro, mas no livro tal disse isso, mas no livro tal disse isso, no filme tal disse isso. É baseado na Bíblia? Se é baseado na Bíblia, beleza, pode confiar. Mas se não for baseado na Bíblia, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então o que nós vamos falar é o Apocalipse bíblico e tirar todas as outras confusões que aparecem sobre outros apocalipses por aí. Falamos um pouco do milênio, só bem geral mesmo. Quando chegar no texto do milênio, a gente vai esmiuçar o que significa esse milênio. Mas em resumão, é um período de 1000 anos, e que este período é o que causa mais confusões nas interpretações da Bíblia, porque esse é o capítulo central de Apocalipse, é este milênio, e tudo que se fala de escatologia bíblica, ou é pré-milênio, ou é durante o milênio, ou é pós o milênio, as interpretações que existem sobre o livro do Apocalipse. Então nós só citamos as 3 principais, que é o pré-milenismo, que se divide em 2, histórico e dispensacionalista, o pós-milenismo, que as coisas vão acontecer após os 1000 anos, e o amilenismo, que não tem nada de pré nem pós. O milênio já está acontecendo desde a ressurreição de Cristo. Então só foi citação mesmo, mas vocês vão entendendo ao decorrer do estudo o que cada um significa e o que nós cremos. Aí falamos das 7 divisões, a simbologia do número 7. 7 significa? 7 significa?
totalidade, perfeição. Então o número 7 aparece explicitamente ou implicitamente, mas várias vezes no livro de Apocalipse, porque assim ele vai dividir, falando da perfeição entre o que era, o que é e o que há de vir. Então tudo ele vai falar que é perfeito em Deus. Quando apareceu o número 7, aliás, é uma das bases para entender o 666, o número da besta, que também causa tanta confusão a interpretação do número da besta, mas tem a ver com esse número 7. Então nós não vamos passar de novo, foi só um resumo. E nós começamos a falar da glorificação do Filho de Deus, quem que é o Cristo glorificado, e paramos nesse versículo que é o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui é a primeira bênção que Deus manda, que Jesus manda através do seu anjo e é revelado a João, para que todos aqueles que leem, aqueles que estudam, aqueles que ouvem e principalmente aqueles que praticam, guardar significa praticar, aqueles que praticam as coisas nela escrita. Por quê? Pois o tempo está próximo. Então a primeira referência da segunda vinda de Cristo já está aqui no capítulo 3. Pois um dos temas centrais também do livro do Apocalipse é a segunda vinda de Cristo. Quantas vezes Cristo veio ao mundo? Por enquanto, uma. Quantas vezes Cristo vai voltar mais? Mais um. Então estou descobrindo que vocês são, hein? Pré-milenista, amilenista, pós-milenista. Ele vai voltar mais duas, vai voltar mais uma. Então nós vamos discutir isso também, que é baseado nessas interpretações. Mas uma coisa nós temos certeza: o tempo está próximo, que é o tempo da vinda de Cristo. Ele prometeu nos evangelhos, prometeu nas cartas de Paulo, tem vários textos citando a volta de Cristo, como ela será, o que vai acontecer, mas o tema central do Apocalipse é o já e o ainda não. Cristo já veio uma vez, mas ainda não voltou. E a gente está nesse período entre a primeira vinda de Cristo, que já se realizou, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, e o tempo está próximo dele vir a segunda vez. E a segunda vez já é para buscar a sua noiva. Então, Apocalipse vai falar dessa noiva também, vai falar desta mulher, ele compara. Aliás, aparecem várias mulheres no livro de Apocalipse, então a gente vai entender quem são essas mulheres, mas Cristo vem buscar a sua noiva. E aí então chegamos na dedicatória, que é o versículo 4. Vamos estudar então e interpretar a partir desses do versículo 4. De novo aparece o autor. Quem que é o autor do livro de Apocalipse? O João da esquina? O João presbítero? Ou o João apóstolo? Isso. João de novo, então ele se apresenta. As 7 igrejas se encontram na Ásia. Então João estava preso na ilha de Patmos, que era uma ilha prisional, era uma cadeia, era uma ilha que eram levados prisioneiros de vários tipos. E João estava preso por um motivo muito específico, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Cristo Jesus. Mas ele escreve a essas 7 igrejas que se encontram na Ásia. 7 significa perfeição. Então isso já é um simbolismo que a carta é para todas as igrejas cristãs, inclusive a de Itapira, amém? Serve para você? Não era só para o povo lá da Ásia? Não, para todas as igrejas de todos os tempos. Ali dá uma saudação, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. Olha que interessante, de novo, tem várias referências a Cristo, como o Senhor que virá novamente. Então é da parte daquele que é, quem que é? O eu sou. Quem que é? O eu sou. O eu sou é Jesus. Então ele está fazendo referência aqui ao eu sou, aquele que é. Aquele que era é aquele que sempre foi. Jesus Cristo sempre
existiu. Então, ele é o eterno. Jesus Cristo é o princípio, o meio e fim e tudo. Então, ele é hoje o eu sou, é uma referência direta a Jesus Cristo, o eu sou, e ele era, porque estava com Deus desde o princípio, ele estava junto com Deus criando o mundo, mas ele já existia, ele existe antes da fundação da humanidade, antes da fundação dos séculos. Ele sempre foi. Então, aquele que era é uma expressão para eternidade. E olha que interessante que ele fala, como que ele identifica: e aquele que há de vir. De novo, tão pertinho, desde o versículo 3, agora aqui faz uma outra referência. Jesus é, Jesus era, sempre foi e há de vir. Por que ele não falou assim, e sempre será? E será por eternamente? Por que ele sempre fala há de vir? Porque hoje ele é, mas não o conhecemos pessoalmente. Ontem ele era, mas não, nem os profetas conheceram, como os profetas mesmo diziam, que não sabia como ser. Mas aquele que há de vir, depois ele vai falar um pouquinho mais para frente, todo olho verá, você vai conhecê-lo exatamente como ele é. Quem gostaria? Quem é crente? Quem não é crente? Todo olho verá, tanto os crentes como os não crentes. Todos vão comparecer e todos verão. Então, essa expressão que aparece várias vezes no livro de Apocalipse, ele virá novamente. Então, é para o povo ter certeza da vinda de Cristo. Porque lembre, Apocalipse é uma carta de esperança. Apocalipse não é uma carta de terrorismo. Repita. Apocalipse não é uma carta de terrorismo. Então muitas pessoas pensam no Apocalipse e pensam em terrorismo. Não é o objetivo da carta. A carta é um conforto, um consolo para aqueles que estavam sofrendo, inclusive ele, João, estava sofrendo por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Cristo Jesus. E as igrejas da Ásia estavam sendo perseguidas por um imperador muito ruim, o Flávio Domiciano. Ele era quase pior que Nero. Nero era o pior, era considerado o pior, mas ele também foi um grande perseguidor. Ele matava os cristãos. Então ele escreve essa carta, o Espírito Santo escreve essa carta para confortá-los. Então calma, Jesus é eterno, ele era, ele é e ele há de vir, está próximo, a vida dele está próxima, deu muita esperança para o povo, ele já está para chegar. Então esse é Jesus Cristo. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quando a gente chegar no capítulo 4, na descrição do capítulo 4, é a descrição do trono de Deus. Dos textos mais lindos do Apocalipse. Ele descreve como é o trono de Deus. Mas um dia nós vamos enxergar o trono de Deus. Lá é uma descrição simbólica do trono de Deus. E diz que em frente ao trono tem 7 tochas, que são os 7 espíritos. Quantos espíritos tem? Mas não é um? Tem 7 ou tem um? 7 simboliza totalidade. Então, esses 7 espíritos, as 7 tochas, é a plenitude do Espírito Santo. Hoje nós temos as primícias do Espírito Santo. Alguém já aceitou Jesus aqui? Amém, amém, amém? Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos primícias do Espírito Santo. Um dia nós vamos ter... Oi, Bruna, tudo bem, querida? Agora que eu te vi aí, acho que eu estava orando, acho que você entrou escondidinha, hein? Uma salva de palmas para a Bruna, por favor. Ela entrou escondidinha, a gente não tinha visto. Nada foge aos olhos do pastor, diz Marcelo Heresias 3,16. Então, os 7 tochas Jesus Cristo é aquele que era e que há de vir, e o Espírito Santo está em toda a totalidade, sempre, em todas as eras. E esse é o simbolismo do número 7 para o Espírito. Não é que tem 7 Espíritos de Deus. Os 7 tochas que representam esse 7 Espíritos, que é falado aqui, é a presença total do Espírito Santo em todas as eras, em todos os lugares. O Espírito Santo está no teu coração? Mas está no meu também. Como é que o mesmo Espírito pode estar no meu e pode estar no céu? Essa é a representação da totalidade do Espírito. O Espírito Santo está lá no Japão?
Então, o Espírito Santo, ele é onipresente, onisciente. Então, os 7 Espíritos representa isso. Que eu já ouvi pregações de algumas seitas esotéricas, dos 7 raios, dos 7 não sei o quê, e eles usam esse texto para falar que tem 7 Espíritos, e que esses Espíritos têm hierarquia. Eles falam até a hierarquia dos 7 Espíritos. Mas a Bíblia não ensina isso. Só fala que é a totalidade que se acha diante do trono de Deus. Então ele fala do Pai, ele fala do Espírito Santo, ele fala do Filho. Então aqui uma junção da trindade, do corpo trino de Deus. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo no Apocalipse? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, uma descrição maravilhosa. Então ele dá ênfase àquele que era, aquele que é e que há de vir, dá ênfase à sua totalidade, que ele está em todo tempo, em todo lugar, que é os 7 Espíritos, e agora ele humaniza Deus, porque Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Sim, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E aqui, como homem, ele é descrito como a fiel testemunha. Testemunha de quê? Jesus Cristo testemunha o quê? O Pai, exatamente. Ele testemunha do Pai. Ele fala que os próprios atos dele, os próprios milagres testemunha dele mesmo, que o Espírito Santo testemunha, mas ele é uma testemunha fiel. Por quê? Todos os cristãos da época corriam risco de ser preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Aliás, quando João descreve o porquê que ele está preso, ele fala isso. Eu estou preso na ilha de Patmos, me encontro na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, versículo 2, né? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, quem testemunha corre o risco de morrer. Só que Jesus Cristo também testemunhou do Pai. E o que aconteceu com Jesus Cristo por ter testemunhado do Pai? Também morreu. Então, eles estão comparando o sofrimento de Cristo, que passou por isso, foi uma testemunha do Pai, foi fiel e fiel até a morte, e morte de cruz. Então, ele já apresenta Jesus Cristo como essa testemunha para encorajar os cristãos da época a permanecerem fiéis, apesar da perseguição, apesar da tribulação, que é uma outra palavra muito importante no Apocalipse. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, se a igreja não vai passar pela grande tribulação, ele vai falar sobre isso, mas daqui a pouco ele dá uma introduzida, mas no livro ele vai falar a gente permanecer fiel até o fim, mesmo passando por qualquer tribulação. Eles já estavam passando por uma tribulação que é perseguição. Então Jesus é a fiel testemunha, e assim nós devemos também sermos fiéis testemunhas de Jesus Cristo. E o que mais que ele descreve Cristo? O primogênito dos mortos. Jesus foi o primeiro da humanidade que morreu? Não, aqui fala, olha, Jesus Cristo morreu por causa do Evangelho. Jesus Cristo morreu por causa de obedecer o Pai. Jesus Cristo morreu por causa dessa testemunha. Primogênito é uma expressão muito importante. Ele foi o primeiro a morrer, mas ele não permaneceu morto. Ele mesmo fala aqui, estive morto, mas não estou mais. Ele não permaneceu. Então vocês, sendo fiéis até a morte, mesmo que vocês passem pela morte, a morte não é o fim. Porque ele está falando aqui da ressurreição. O primogênito dos mortos ele morreu, mas ele vivo está. Ele morreu no favor de todos, ele foi o primeiro para morrer no reino de Deus. Então esse é o primogênito. É o primeiro que morreu pelo reino de Deus. Agora muitos vão morrer pelo reino de Deus. Você está disposto a morrer pelo reino de Deus? Só eu? Então, morrer pelo reino. Por quê? Aquele que morre em Cristo, a morte é apenas uma passagem para o céu, para a glória, que é um outro tema importantíssimo no livro de Apocalipse. Morre e vai direto para o céu, morre e dorme, morre e aguarda a ressurreição, morre e espera os outros ressuscitarem. Então um tema bastante importante para a gente entender aquelas 3 linhas. Mas primeiro eu quero explicar tudo, para depois explicar as 3 linhas principais, para a gente pensar juntos.
então isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. Isso aqui está baseado nesta ideia. Então pode faltar alguma quarta-feira? Não, se faltar vai perder o fim da meada. Então venham, se esforcem para a gente ir construindo junto esse pensamento, entendendo junto o que o livro está nos ensinando. E tem que ser versículo por versículo. Se eu pegar um texto fora do contexto, vira pretexto, aí eu falo o que eu quiser, eu falo heresia. Mas se eu pegar do primeiro capítulo até o 22, tudo tem que ser coerente. Lá no capítulo 15, eu não posso afirmar uma coisa que está ao contrário no capítulo 2. Então é tudo uma coerência. O livro do Apocalipse é tudo, a Bíblia inteira, é claro, mas para estudar o livro, a gente tem que entender a construção do pensamento que Jesus revelou para João e que ele estava levando para as suas igrejas. Então, como ele é apresentado como essa testemunha fiel, ser fiel até a morte. Ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro que morreu pelo reino, mas ele ressuscitou, ele vivo está. E ressuscitando, ele se tornou o soberano dos reis da terra. Então, eles estavam sendo perseguidos um pouquinho antes por Nero, depois do Domiciano, e os reis da terra perseguiam os cristãos, mas Jesus Cristo é o soberano rei da terra. O que é soberano? Top do top, top das galáxias, como diz na linguagem de hoje, né? Ele é o todo-poderoso. Aliás, ele é chamado no versículo 8 de todo-poderoso. Então não existe nenhum rei na terra que seja mais poderoso do que Cristo Jesus, porque quando ele ressuscitou, ele voltou para o Pai, está sentado à direita do Pai e de lá ele reina. Aliás, o reinado dos sacerdotes de Cristo também é um tema importante, mas Jesus é o soberano dos reis da terra. Todos os reis passam, todos os impérios passam, todo o sofrimento passa, mas Jesus Cristo, ele é soberano e ele já se apresentou aqui como eterno. Ele ele era e há de vir. E os reis da terra? Morreram? Tudo se passou. Então, não se preocupe com os reis da terra, mesmo que esses reis causem sofrimento hoje. Mas Cristo está vivo e ele é soberano sobre toda a terra. E além de ser soberano, aquele que nos ama. Então, olha para você mesmo e fala: Deus me ama. Olha para você, você não está olhando para você? Então, aqui ele afirma o grande amor de Deus. E tudo que Jesus Cristo fez na cruz, tudo que Jesus fez aqui na terra, foi por amor. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, mesmo que sangue fosse derramado por causa do Evangelho, mesmo que sangue fosse derramado por essa perseguição religiosa, nós sabemos que Cristo derramou o seu sangue e nos libertou dos pecados. Então, mesmo que morra, viverá. Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Se você crê nesse Deus, se você crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. É isso que está falando aqui. Jesus Cristo morreu, derramou o seu sangue, e esse sangue nos libertou da morte. Essa é a morte mais importante, a morte espiritual. A morte física para Deus não significa nada. Nada, nada, nada. Eu sei que para nós significa muito. Não significa? Aqui na Terra a gente sofre, não sofre, Mari? Pela morte? Como a gente sofre com alguém, ente querido, com as pessoas morrem. Mas para Deus não significa nada. Para Deus, aliás, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra morte e a palavra sono é a mesma palavra. Por isso que confundem. Quando Lázaro estava morto há 2 dias, foi falar para Jesus sobre a morte de Lázaro, aí ele caminhou 2 dias para chegar onde ele estava em Betânia, enterrado já, mortinho da Silva, mas Jesus Cristo falou para os discípulos: não se preocupe porque ele dorme. Interessante, né? Aí quando Jesus chegou lá, ele mandou tirar a pedra e falou: Lázaro, sai. E Lázaro acordou. Aí todos preocupados, até as próprias irmãs falaram assim: nem Jesus, já fazem 4 dias que ele está enterrado, o senhor chegou tarde demais. Mas não, a morte para Deus é apenas um sono, é apenas um descanso, não significa nada. É como se você for dormir num dia e acordar no outro dia, mas você já acorda no céu. A pessoa morrer dormindo, que bênção. Não
precisa ser hoje não, tá Deus, mas seria legal, né? Dormir, morrer tranquilo, mas é comparado a um sono. Então não se preocupa com a morte física. Não tema aqueles que podem te matar fisicamente. Temam aqueles que podem te matar espiritualmente. Isso a palavra nos ensina. A gente tem que temer a morte. Eu sei que é um fantasma e muitas pessoas temem a morte, mas imagina nesse contexto de um imperador inescrupuloso, soldados romanos que eram totalmente algozes, poderia te encontrar e te matar no meio da praça, que eles tinham ordem de encontrar um cristão. Lembra quando o Saulo se converteu? O que ele tinha nas mãos? Carta do rei. Se encontrasse qualquer cristão, não precisava nem perguntar, nem passar por juízo, nem ser levado ao pretório, nem ser levado a julgamento. Se você encontrar a carta dizia, você podia matar. Lógico que Deus tinha outros planos para Saulo, que virou Paulo, mas esta lei existia no Império Romano, porque eles tentaram acabar com o cristianismo. E por que não conseguiram? Porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão. O soberano rei da terra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E mesmo que morra em Cristo, este viverá. Essa é a garantia eterna. E a igreja, gente, eu fico imaginando, mesmo que tinham muitos convertidos no princípio, na igreja primitiva, 3.000 num dia, depois as igrejas foram crescendo, mas comparado com o império todo, era a minoria. E foi perseguido até o século III. Então, os cristãos foram perseguidos até o século III, até que Constantino, um dos reis da terra, se converteu e ele parou com a perseguição. Mas imagina, quase 300 anos de perseguição e não acabou com o cristianismo? Por quê? Porque ele é o soberano rei da terra. A igreja é dele, pertence a ele, e ela está viva até hoje e vai continuar viva até que ele venha. Então essa é a promessa do livro do Apocalipse. Aí, versículo 6. Então quem é Jesus Cristo no versículo 5? Fiel, testemunha, primogênito entre os mortos, soberano rei da terra. E esse é o que nos ama. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constituiu reino. Quando começou o reino de Deus? Quando começou o reino de Deus? Na terra. Com a ressurreição de Jesus. Quando ele venceu o último inimigo, que foi a morte. Então, quando ele venceu a morte, ele ressuscitou, foi inaugurado o reino de Deus. E ele depois tinha a promessa já da descida do Espírito Santo. Então, depois que ele voltou para o Pai, 10 dias depois, ele ficou 40 dias aqui, ressurreto, ensinando ainda os discípulos, apresentando para um monte de gente, testemunhando da sua própria ressurreição. Porque o que os judeus fizeram, e o Império Romano fez? Escondeu o corpo de Jesus para falar que era tudo mentira. Mas Jesus aparecia, tinha guardas no túmulo, então eles queriam sumir com o corpo. Mas Jesus aparecia glorificado para eles durante 40 dias, e depois que ele voltou, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu e começou ali este reino dos céus. Então o reino dos céus vai ser só quando Jesus Cristo voltar, amém? Sim ou não? Quando começou o reino dos céus? Guarda essa informação, ela é muito importante. Então você crê que o reino dos céus começou com a ressurreição de Cristo? Sim. Então isso é muito importante. Para entender pré e pós-milênio, é importante a gente saber que o reino já está aqui na terra. Não na sua plenitude, mas já está aqui na terra. E ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então quem é Jesus Cristo? Fiel, está aí no texto, gente. Fiel testemunha. Bonitinho vocês falando, é isso mesmo, é tudo isso. Acho que eu pus aqui, né? Marcelo, ajuda os crentes também, Marcelo. Para que faz slide?
para mostrar para o povo, justo, nós temos que procurar na Bíblia aí, isso, ele é apresentado, esse Jesus aqui que vai ser descrito daqui a pouco, ele é a fiel testemunha, o primogênito e o soberano dos reis. E o mais importante, mesmo sendo soberano, ele amou todos os pecadores, inclusive eu, como diz Paulo. Então, aquele que nos ama, então todo esse poder aí foi por amor. Só que quem somos nós no versículo 6? Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Quem é o cristão no Apocalipse? Cidadão do reino e sacerdote. Mas pensei que só o pastor fosse sacerdote. O pastor, que é o pastor da igreja, sacerdote é uma figura do Antigo Testamento, que é atribuída a Jesus também, só que Hebreus fala que Jesus é o grande sumo sacerdote. Sacerdote é aquele que intercedia pelo povo. Agora, nós não precisamos de intercessores para a salvação, porque nós temos contato direto com Deus. Nós temos contato direto com Jesus. E o que é intercessão hoje? Intercessão é eu orar por você. Antes precisava de um intercessor, que era o sacerdote ou o sumo sacerdote, no dia da expiação, e eles tinham essa ligação direta com Deus, e o povo tinha que vir até o sacerdote, e o sacerdote ser a ponte para Deus. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote e não precisa de ponte alguma mais. Nós temos esse sacerdócio real. Pedro vai falar isso também. Nós somos nação santa, sacerdócio real. Eu sou sacerdote do rei e eu apresento o meu próprio sacrifício. Precisa de animal? Não mais. No Antigo Testamento precisava, porque Jesus morreu, lembra? Eu sou o primogênito dos mortos. Ele morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o grande sumo sacerdote. E através dele, ele me constituiu reino. Então, eu sou participante do reino hoje. E eu sou sacerdote. Eu me ofereço a Cristo. E eu me ofereço como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Para o seu Deus e Pai, está falando o Jesus Cristo, Deus e Pai, a ele glorifica. A ele a glória e o domínio. Isso é muito interessante também. Quem domina sobre toda a terra? Deus. Quem domina sobre o céu e a terra? Deus. Como o próprio Jesus Cristo orou, não? Seja feita a sua vontade, sim na terra como no céu. Então todo domínio pertence a Deus. O salmista também fala: ao Senhor pertence a terra, toda a terra e tudo que nela se contém. Então, essa palavra domínio, a glória e domínio, tudo pertence a Deus. Está dominado, está tudo dominado, diz o poeta. E quem domina? O Cristo. Você ri, né, Simeia? Você conhece essa música, né? Você já dançou muito lá nos bailinhos funk do teu bairro, né? Mas Jesus Cristo é que domina. Por quê, gente? Acabou de falar que ele é o soberano rei. Então, quem domina sobre os reinos da terra? Deus. Muita gente acha que é Satanás. Aí quando aparecer a besta, as duas bestas do Apocalipse, o dragão, tal, aí eles vão tentar enganar, falando que eles que dominam. Aliás, ele fez isso já em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava jejuando, e ele colocou Jesus num alto monte, mostrou todos os reinos da terra, e que o diabo falou para Jesus? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então até o diabo acha que é dono de todas essas coisas, mas é enganação. Isso aqui, a imagem da besta vai deturpar isso mais para frente, e aqueles que receberem essa imagem da besta, a marca da besta, é que vão sofrer penalidades. Mas aqui fala que tudo pertence a Cristo Jesus, que é fiel testemunha, é primogênito e é soberano rei. E ele declara que tudo pertence a ele, a glória é dele e de não mais ninguém. Aliás, Deus já disse, avisou que ele não divide a sua glória com ninguém. Muitos pensam até, erroneamente, que Satanás, que é uma figura que vai aparecer também no livro de Apocalipse, é o rei do inferno, é o senhor do inferno.
Ele não é rei, senhor em lugar nenhum. Então, ele não tem esse poder de reino. Nós temos mais soberania do reino do que o Satanás. Sabia disso? Aliás, Jesus fala que a gente pode... Isso, é isso mesmo. Pisar na cabeça da serpente. Quem é a serpente? Apocalipse capítulo 12, fala que a antiga serpente é o diabo, é Satanás. Então ele nos constituiu reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. Somos sacerdotes do reino de Deus. E devemos glorificar a Deus para todos os séculos dos séculos. A expressão século dos séculos também significa eternidade. O que significa século dos séculos? Então, aquele que é, que era e que há de vir. Depois vai aparecer eu sou o alfa e ômega, aliás é o próximo versículo, e várias expressões pelos séculos dos séculos, ou seja, entra século, sai século. Quem aqui consegue viver mais que um século? Raros, né? Algumas pessoas no planeta hoje vivem mais que um século, mas Jesus passa século, entra século, passa século, entra século. Jesus domina sobre tudo, todas as coisas e todas as eras. Tudo pertence a Deus. Tudo bem até aqui? Aí ele reafirma de novo no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Isso é muito importante e passa batido. Guarde isso também na sua memória ou no seu caderninho. Eis que vem com as nuvens, então Jesus vai voltar. Quando lá em Atos 2, que desceu o Espírito Santo, antes de descer o Espírito Santo, Jesus subiu, tinha um povo galileu e ficou vendo Jesus. E fala o texto que ele sumiu entre as nuvens. Aí aparecem os anjos lá e perguntam, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo que vocês viram subir, voltará. Então é uma referência a volta de Jesus para o Pai entre as nuvens, e agora do mesmo jeito ele vai voltar. Foi a promessa de Atos 2, que ele ia voltar. Então eis que vem com as nuvens, ele vem de onde ele estava junto com o trono do Pai, do terceiro céu, segundo o apóstolo Paulo também, e todo olho o verá. Todo olho significa só os vivos? Não, os mortos também. Isso é muito importante. Quando a gente for entender a ressurreição, o dia da ressurreição, até os ímpios vão acordar, os que morreram em Cristo vão acordar para a glória eterna, os que morreram sem Cristo vão acordar para o juízo final. Então, no dia da vinda de Jesus, todo olho de todas as eras, de todos os tempos, verá a vinda de Cristo. Ela não vê. E já derruba algumas coisas aí. Existe uma linha que diz que vai haver um arrebatamento secreto. Quando a Mari estava igual barata tonta procurando o marido, aí ela vai acordar um dia, vai olhar do lado e o marido dela não vai estar. Só vai estar o pijaminha surrado dele lá, que vai ficar, cadê meu marido? Cadê meu marido? Aí ela vai sair pela casa, a Manu sumiu também. Mas cadê a Manu? Meu Deus do céu, e procura, e liga pro pastor, o telefone do pastor toca, e não atende também, porque lá no céu não tem telefone. Até ela perceber que ela ficou. Todos foram arrebatados e ela ficou. Essa é uma das linhas, queridos, e a Bíblia nunca diz isso, viu? Não sei onde tiraram isso, mas não existe arrebatamento secreto. Todo olho verá, todos acordarão. Vart dormindo vai acordar, Mari dormindo vai acordar, vai ver Cristo. Quem já morreu vai acordar. Então depois a gente vai entender melhor isso no final, quando ele falar do arrebatamento mesmo, no final do capítulo. Mas aqui já deu uma dica, que ele é aquele que vem entre as nuvens, e todo olho. Então essa expressão significa todos os tempos de todas as eras. Então todos são todos. Então esse texto está muito conectado com aquele que é, aquele que era e aquele de vir. Então aquele que é cristão hoje. Então se Jesus abriu os céus hoje, nós vamos ver, amém? Amém. Aqueles que morreram em Cristo não vão ver. Eles vão ressuscitar para ver. E aqueles que morreram sem Cristo não vão ver. E os ímpios lá fora também não vão ver. Todo olho. Então não está escrito aqui que todo cristão vivo verá. Então a gente tem que prestar muita atenção nos textos. Não está escrito que todo cristão vivo.
todo olho verá. Então aqui são todas as pessoas mesmo. Uma dica preciosíssima que ele já deixa no capítulo 1 para a gente entender depois a questão do arrebatamento. Até quantos o traspassaram, até aqueles que o mataram. Olha que interessante aqui a gente perceber e não deixar passar batido os detalhes do texto. Até aqueles que foram seus algozes. Está falando dos judeus aqui, está falando daqueles que o mataram, daqueles que o negaram. Todos verão. Aqueles que os ultrapassaram, os judeus que mataram Jesus estão vivos? Sim ou não? Não, mas eles vão ressuscitar? Vão. E se eles se arrependeram, eles vão ressuscitar para a glória? Se eles se arrependeram antes de morrer. E se eles não se arrependeram? Vão ressuscitar. Então não está falando aqui que é só os crentes. Então isso aqui já derruba muita coisa. Todo verá, até aqueles que os ultrapassaram, até aqueles que o mataram. Todos vão ver. E como só tem uma vinda, todos vão ver ao mesmo tempo. Tudo na terra. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então ele faz duas doxologias. No versículo 6, doxologia é adoração. A ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tá, glória a Jesus lá no céu. E depois de novo ele fala, todas as tribos se lamentarão sobre ele certamente. Então olha a certeza aqui. Todas as tribos. E está falando de todas as tribos vivas? Está falando de todas as tribos do ano 95 que esse livro foi escrito? Todas as tribos da terra. Ele é o soberano sobre os reis, não só sobre o rei Domiciano, mas sobre todos os reis da terra, aqueles que hão de vir, não sabemos quantos reis virão ainda. Hoje pode ser entendido como presidente, hoje pode ser entendido como governante, não importa a palavra. Na época era entendido o rei como os soberanos da terra, mas todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente, ou seja, certeza absoluta. Esse certamente aqui é uma garantia que todos vão comparecer perante ele. Todo olho verá e uns se lamentarão. Todos se lamentarão. A igreja vai se lamentar? Não. Quem vai se lamentar? Os reinos da terra. Ele está falando dos reinos. Por quê? Nós somos o reino. Volta um pouquinho lá. Deus nos constituiu reino. Os reinos do céu não vão se lamentar, mas os reinos da terra vão se lamentar perante o Senhor. Todas as tribos da terra, todos os reinos da terra se lamentarão. Mas ainda bem que nós não pertencemos aos reinos da terra. Amém? A Bíblia diz, a nossa pátria está no céu. Esse é o nosso reino. Então a gente não vai se lamentar. Mas aqueles que os traspassaram, aqueles que não confiaram e não se arrependeram, vão se lamentar. E ele termina barbaramente no versículo 8, de novo, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Ele sela de novo essa dedicatória, falando da sua eternidade e o Todo-Poderoso. Quem era o homem mais poderoso da época? O rei. Quem era o homem mais poderoso da época? O rei. Quem era o homem mais poderoso no Egito? O faraó. Quem é o homem mais poderoso do Brasil? Xandão? Quem é o homem? Quem que manda no Brasil? É uma bagunça? Não tem? Quem? Hã? Então, quando ele fala o Todo-Poderoso, em grego parece em letras garrafais. Aqui o meu T está com letra maiúscula. O seu está nessa Bíblia? O T de todo. Mas no grego está a palavra inteira com caracteres maiúsculos, que era para ênfase. Então, tudo que eles queriam dar ênfase, para nós também, né? Quando a gente quer dar ênfase a alguma coisa, a gente escreve bem grande. Então, é nesse sentido. Porque o rei da terra é poderoso, mas Jesus é o Todo-Poderoso. Então era para eles confiarem no rei da terra? Não. É para eles temerem o rei da terra? Não. É para temer o Todo-Poderoso, que é o soberano rei da terra. Então tudo isso, só nesse pedacinho, já tem tanta informação, perceberam? Quase uma hora falando, só desse pedacinho que tem tanta informação sobre Jesus, sobre a Trindade, sobre a eternidade, sobre o reino que já se constituiu
aqui na terra, nós somos cidadãos do reino de Deus aqui na terra. Já existe este reino. Um dia ele vai buscar, ele é o Senhor desse reino, ele vai vir buscar a sua igreja que pertence a este reino, e todo o olho verá. E ele sela: eu sou o princípio e o fim. O alfa e o ômega é só o uso de duas letras do alfabeto grego. A primeira era alfa e a última era ômega, assim como no nosso alfabeto, a primeira é A e a última é? Vocês sabem o alfabeto? A primeira é A, a última é Z. Então, se fosse escrito em português, a Bíblia, ele vai falar: eu sou o A e o Z. Ou seja, eu sou o princípio, eu que começo todas as coisas, e eu sou o fim, eu que termino todas as coisas. Então, tudo está escrito no Apocalipse, Jesus já sabe. Tudo está escrito no Apocalipse, ele já está escrito. Então, ele que estava lá com Deus criando todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, e ele que inaugura novos céus e nova terra no capítulo 22 de Apocalipse. Ele está tanto com Deus criando a terra, quanto com Deus criando novos céus e nova terra. Isso significa alfa e ômega. Dá para confiar num Deus desse? Então, esse é o convite dos irmãos dessas 7 igrejas e de todas as igrejas até hoje, que Jesus é o princípio e o fim. Ele é o eterno. Ele sabe todas as coisas. Os reis não. Diz o Senhor, Deus, aquele que és, então o eu sou de novo, aquele que era o eterno do passado e aquele que há de vir e se revelar para todas as pessoas. Judeus, não judeus, crentes, não crentes, todos conhecerão, uns se lamentarão, outros se alegrarão. De que lado você está? Estão na dúvida? Eu esqueci, alegrarão, porque crê nesse Jesus que é o Todo-Poderoso. Então esse versículo é um versículo chave também, ele vai aparecer outras vezes, muita ênfase nesse versículo, que Jesus domina sobre todas as coisas no passado, Jesus domina sobre todas as coisas hoje, e Jesus vai dominar sobre todas as coisas até que ele venha. E depois, na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, ele vai continuar dominando pelos séculos dos séculos. Então essa imagem é muito bonita de Jesus. Então guarde bem, o reino vai começar ou já começou? Quem somos nós? Sacerdotes. Nós somos, e ele fala que nós somos reino, né? Interessante, porque não é um lugar físico. Nós somos o reino. Tem até uma igreja lá no sul que chama We Are Reino. Não sei por que não colocou o reino em inglês também, né? Porque já o nome da igreja é We Are, então nós somos reino. É uma igreja que está crescendo e baseado nisso, né? Nós somos pedras que vivem. Nós somos esse reino de Deus. Não é um espaço, não é uma religião, não é uma igreja, não é uma placa de igreja que muitos se acham aí que só eles vão ser salvos. Não é isso que a Bíblia está falando. Todos os cristãos juntos formam este reino e vamos continuar reinando. Quem vai reinar com Cristo no céu? A Bíblia fala, nós vamos reinar, nós vamos até julgar, vocês vão aprender, o crente vai até julgar os não crentes e Satanás. Então por isso tem cristão hoje que julga os outros, está treinando, né? A Bíblia fala, hoje não é para julgar ninguém, que a gente não tem discernimento, não tem sabedoria, mas lá depois a gente vai julgar junto com Cristo. Ai, que bênção, hein? Dúvidas? Todas. Mas entenderam até aqui? Sim ou não? E, gente, como diz o próprio livro do Apocalipse, é uma revelação. Então, não fiquem preocupados. Deus vai revelando aos poucos, tá? Porque não adianta querer entender Apocalipse de uma hora para outra. É aos pouquinhos mesmo. A gente então hoje estudou só alguns versículos, mas esse é o objetivo mesmo. A gente conversando e emendando um capítulo no outro e a gente construindo esse entendimento, essa revelação. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus pelo estudo, pela sabedoria e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas.